Mensagem do dia 24 de agosto de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Despertamos para o dia que surge à nossa frente, trazendo conosco uma bagagem repleta de experiências já vividas e um olhar de esperança para o futuro. Nesse sentido, o dia representa o novo que bate à nossa porta, nos dando a oportunidade de escrever, com sabedoria e amor, as páginas da nossa história de agora em diante. Mesmo que estejamos no mesmo contexto de vida, convivendo com as mesmas pessoas, o dia sempre nos traz o convite a experimentar uma nova forma de pensar, sentir e agir diante das situações cotidianas que fazem parte do nosso viver. Por essa razão, caso despertemos nos sentindo desmotivados com algum aspecto da vida, podemos compreender que é justamente este aspecto, esta situação, que neste momento solicita de nós atenção para que possamos transmutar a maneira com a qual lidamos com ele, o modo como o compreendemos, o valor que a ele atribuímos, até alcançarmos uma melhor compreensão sobre o lugar que ocupamos diante da situação que nos desmotiva. Isso porque, muitas vezes, podemos nos sentir desmotivados ou desestimulados diante da vida por acompanharmos situações que dizem respeito à vida do outro e às escolhas que o outro vem realizando. Primeiramente, é importante reconhecermos que diante da imensidão da qual se constitui a vida, nós escolhemos nos sentir desmotivados devido a uma situação que acompanhamos, mas que se passa com o outro, de modo que realçamos em nosso sentimento não a alegria por ver tanta coisa bela e grandiosa acontecendo todos os dias, mas sim realçamos o sentimento de tristeza pelo caminho doloroso que um ser querido resolveu trilhar. Em segundo lugar, é interessante sempre nos recordarmos que a existência no planeta Terra nos propicia experiências que nos conduzem ao aprendizado libertador, nos conduzem ao encontro do amor. Mesmo que façamos voltas e mais voltas quilométricas, fugindo deste aprendizado, devido à nossa ignorância sobre a nossa real identidade. Assim sendo, cada ser que pela terra transita, traça para si mesmo o seu roteiro de aprendizado. E quanto mais inconsciente estiver o ser, mais doloroso será o traçado que fará para si mesmo, relativo à trajetória sob a qual se dará o seu desenvolvimento interior enquanto criatura imortal que é. De modo contrário, quanto mais consciente estiver o ser, mais alinhado estará com a sua essência divina, que é o amor, a verdade fundamental. Assim sendo, traçará para si mesmo uma trajetória mais pacífica e harmonizada com os ditames da vida, de modo que o seu aprendizado se dará com menos dor e mais sabedoria e equilíbrio. Assim sendo, neste momento, no qual nos colocamos mais dispostos a nos expandir na frequência do amor, ampliando a nossa compreensão sobre as coisas que nos acontecem, é fundamental que compreendamos que não existe vítima. O que existe são seres que, de modo inconsciente, atraem para si experiências dolorosas que se aproximam do seu campo energético
em resposta à frequência vibratória dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Para compreendermos isso, observemos o que acontece conosco após assistirmos diariamente ao noticiário da TV, no qual 80 a 90% das notícias veiculadas apresentam crimes, atos de corrupção, mau funcionamento dos sistemas público e privado, etc. Ao sairmos de casa com a mente alimentada por esse tipo de notícias, saímos com medo, desconfiados e desesperançados com o mundo com o qual encontraremos. Contudo, caso pudéssemos contar com um noticiário que ocupasse 80 a 90% do seu tempo, mostrando ações éticas, de respeito, de solidariedade e fraternidade, sairíamos de casa com a mente alimentada pelos bons exemplos dados por outros irmãos de caminhada. Sairíamos mais confiantes e estimulados a realizar a nossa parte da melhor maneira possível, assim como fazem os irmãos cujos exemplos foram relatados pelo noticiário. Dessa forma, o importante é percebermos que fazemos parte de uma corrente de pensamento e de sentimentos que alimentamos, mesmo que sobre isso nunca tenhamos parado para pensar. Fazemos parte de uma egrégora, e aqui não falamos de uma egrégora religiosa. Falamos da egrégora verdadeira, representada pela qualidade dos pensamentos e dos sentimentos que alimentamos diariamente e que estão na base do nosso modo de ser e de viver. Com isso, chamamos a atenção para a qualidade dos nossos sentimentos, pois se estamos nos sentindo desmotivados, seja conosco mesmo, com a nossa vida, ou seja pelo modo de viver do outro a quem queremos bem, há algo que podemos fazer tanto por nós quanto por ele, que é o alinhamento dos nossos pensamentos com as verdades fundamentais, aquelas que dizem respeito à existência de Deus e da divina presença do amor em tudo o que há, assim como aquela que diz respeito a quem somos enquanto filhos de Deus e ao poder que temos em criar a nossa própria realidade de vida. Assim sendo, reconhecemos o poder criador do irmão de caminhada que nos preocupa. Reconhecemos nele as dificuldades em fazer escolhas sábias e equilibradas para a sua vida, pois nós também trazemos estas dificuldades. Após o reconhecimento, ocupamos o lugar de respeito pelas escolhas feitas pelo irmão e seguimos o nosso caminho, colocando atenção nas escolhas que são nossas, que dizem respeito à parte que nos toca naquela determinada situação. Na maioria das vezes, a nossa parte se resume em caminhar ao lado do irmão com amor e sabedoria, acompanhando-o nos movimentos que realiza, ao passo que exercitamos o não julgamento e a aceitação, pois essa é a parcela de aprendizado que nos toca nesta experiência. Não é a de reformar o irmão, como acreditávamos anteriormente, enquanto vivíamos na inconsciência. Amados, é importante que destaquemos aqui neste ponto que a melhor maneira de apontar o caminho para o outro é ser o caminho. Não é falar sobre o caminho, não é constranger o outro a caminhar por ele, sendo que no momento ele não quer. É simplesmente ser o caminho da paz, da sabedoria e do equilíbrio e do acolhimento incondicional, que possa ser sentido pelo outro e registrado em sua alma como um caminho possível. Um dia, quem sabe,
possa ser que tudo isso possa fazer sentido para o irmão. Ou quem sabe ainda, não será você a agradecer ao irmão pelas lições libertadoras que recebeu enquanto caminhava ao lado dele, transitando pela experiência libertadora. Lembremos sempre que as experiências pelas quais passamos, todas elas, estão a serviço de um objetivo maior, que é o nosso aprendizado libertador. Na medida em que suavizamos o nosso modo de ser diante da vida, a vida, em resposta, enviará experiências suaves que nos motivarão ainda mais a seguir a nossa jornada, seguindo as pegadas do Divino Amor. Fiquem em paz, amados seres, na paz que acompanha todo aquele que se descobre na condição de mestre de si mesmo. Somos irmãos.